Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso Criare de podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Lenise, sou professora dos cursos do eixo Multicomunicação da Escola de Belas Artes, sou graduada em jornalismo e fui desafiada a preparar esse curso aqui para vocês, para que a gente possa pensar nos podcasts como uma alternativa, como uma ferramenta educacional. Isso tanto para que a gente possa se comunicar com os nossos estudantes, quanto para mostrar o nosso conhecimento, né? Compartilhar com a sociedade também conhecimento no qual podemos ser autoridades, né? Eu acho que muita gente hoje está lançando mão dessa ferramenta como uma possibilidade de se comunicar com a sociedade. A gente sabe que os nossos estudantes adoram podcasts, aposto que entre nós, professores, colaboradores aqui da PUC, muitos consomem podcast. Quem tem tradição no rádio sabe da importância da linguagem sonora, né? E às vezes, sem deixar de ouvir rádio também, a gente passa a consumir produto sonoro a partir de uma outra lógica, que é a lógica da produção on demand, né? A gente poder consumir na hora que quiser alguns desses produtos, e na área da formação, na educação, eles são muito bem-vindos. Quero deixar um pouquinho avisado, né, e deixar claro nesse início de curso, que a minha principal especialidade, a bagagem que eu trago, é muito mais do planejamento dos podcasts, da produção do texto para podcasts, do texto sonoro, do que exatamente da finalização técnica ou da preparação técnica dos podcasts. Quando eu posso, gosto sempre de recomendar e gosto de trabalhar com a parceria com técnicos de áudio, né? Pessoas que sabem captar som, que sabem finalizar, editar esses áudios, mas a gente sabe que no dia a dia, muitas vezes, nós mesmos precisamos dar conta também dessas tarefas. Então, em algum momento aqui do curso, a gente também vai falar um pouco desse conhecimento técnico, de algumas alternativas, e já peço de antemão para que vocês compartilhem outras, né, com o nosso grupo aqui, para que a gente possa fazer esse conhecimento circular e encontrar formas também técnicas de produzir esses nossos conteúdos sonoros. Bom, eu quero apresentar em primeiro lugar para vocês a lógica do curso, né, quais que vão ser as divisões aqui que a gente pretende fazer ao longo destes 5 encontros. Vão ser 5 encontros em que nós vamos discutir algumas áreas, né, que envolvem a produção de podcast. Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o ambiente e a linguagem sonora. Esse ambiente que é um ambiente muito específico e que exige uma linguagem específica. Esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Nós também vamos falar sobre gêneros e formatos, né? Quais que são as possibilidades que a gente tem, quais são os formatos mais comuns, quais são os gêneros de podcast, de acordo com algumas classificações. Vamos falar também sobre roteiro, como produzir um roteiro, e aí eu vou trazer algumas dicas bem práticas para vocês, a partir dessa minha vivência, que é uma vivência que vem do rádio, né? E que eu transportei também ao longo dos últimos anos para os podcasts. Depois, para concluir, nós vamos trabalhar noções básicas, mas bem básicas mesmo, de gravação e noções básicas de edição. Tá? Então, essa é a missão dada, essa organização do curso que eu pretendo dividir aqui com vocês, e eu espero que seja bastante útil. Eu falei que eu sou professora da Escola de Belas Artes, mas queria só pontuar, né, que sou, por formação, jornalista, e que trabalhei por muitos anos da minha vida, uma boa parte da minha dedicação ao jornalismo foi em rádios que a gente chama de all news, né, aquelas rádios só de notícias, duas principais aqui do Brasil e com sede com filiais em Curitiba, afiliadas em Curitiba, foram as rádios onde eu trabalhei por bastante tempo. E eu aprendi trabalhando em rádio, embora o meu instrumento maior de trabalho seja a informação, seja a notícia, a produção noticiosa, principalmente nos últimos anos, até 2020, quando eu
quando eu ainda estive no ar, eu aprendi a prestar muita atenção na plástica, né, na estética sonora. Isso vem me chamando muita atenção e vem sendo também um objeto de estudo também na minha vida profissional. É muito interessante quando a gente começa a despertar para essa realidade sonora e tentar explorar esse universo de uma maneira mais efetiva. É por isso que a gente vai falar hoje sobre ambiente e linguagem sonora. Eu trago alguns conceitos um pouquinho teóricos, né, numa tentativa de sensibilizar todos vocês a respeito desse ambiente e dessa linguagem que é tão peculiar e que, para ser explorada, precisa ser primeiro conhecida, precisa ser observada. E a observação sonora, eu considero assim, a porta de entrada para a produção, porque observando como as produções sonoras são feitas, e não só as produções, mas aquilo de sonoro que está ao nosso redor, que a gente consegue sensibilizar os nossos ouvidos e também explorar esses mecanismos e essas linguagens no nosso fazer comunicacional. Então, eu proponho aqui para vocês um primeiro desafio, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, e aí cada um no seu ambiente, né, vai refletir um pouquinho sobre isso. O que é paisagem? Quando você pensa na palavra paisagem, o que é a primeira referência que vem à sua cabeça, à sua mente? Onde você está quando você se vê numa paisagem? E aí, certamente, muitos de nós vão descrever algumas cenas, né? Não raras vezes cenas bucólicas ou aqueles ambientes em que a gente mais gosta de estar, né? Para mim, eu me vejo num alto de uma montanha, mas eu não sou a pessoa mais do campo. Eu estou vendo uma montanha, mas eu estou vendo o mar, né? Estou vendo o mar, estou ainda enxergando um trechinho da praia e mais adiante o alto mar. Eu estou vendo os navios. Eu estou num dia de sol, mas com bastante vento. Eu vejo o céu azul. E aí eu tenho essa possibilidade de descrever este ambiente, que é um ambiente cercado de estímulos. Não à toa estímulos visuais. Mas se eu pergunto para vocês, qual é a paisagem sonora? Que paisagem sonora é essa? Bom, aí a gente vai descrever alguns sons. Opa, tem alguns sons, e algumas pessoas já na primeira provocação já descrevem alguns sons, né? Falam que ouvem o barulho do mar, ou quem sabe o barulho das árvores, ou até mesmo do vento, né? Muito forte no topo de uma montanha, se for o caso. Vamos descrever alguns sons, o barulho dos pássaros. Mas pense mais profundamente nessa paisagem sonora. O que mais? Qual é o som desse vento? Quais são os outros estímulos sensoriais? Será que a gente consegue ouvir o bater das asas dos pássaros? Será que a gente consegue ouvir, num silêncio bastante profundo, a pulsação, né, do nosso corpo? A gente consegue ouvir os batimentos cardíacos? A gente consegue perceber a nossa própria respiração? E aí a gente vai se dar conta de que é muito difícil a gente se perceber numa paisagem sonora. E mais do que isso, de se perceber parte desta paisagem sonora. É por isso que eu trago até aqui para vocês uma referência bastante importante, que é de um autor que alguns de vocês talvez conheçam, o compositor e pesquisador canadense Murray Schafer. E esse trecho que eu trouxe para vocês é o trecho do livro Vozes da Tirania, Tempos do Silêncio, lançado pela editora Unesp em 2019. O Schafer morreu
em 2021, se eu não me engano, acho que isso está no nosso próximo slide, e ele foi um provocador, né? O pessoal que estuda música deve conhecê-lo mais profundamente até do que eu, mas ele é uma grande referência para a comunicação também, e principalmente por causa desse conceito, o conceito de paisagem sonora. E Schaeffer diz o seguinte: imaginar um campo florido ou uma igreja construída na Idade Média ao fechar os olhos exige menos trabalho do cérebro humano do que preencher essas paisagens visuais com os possíveis sons a serem encontrados por lá. Por quê? Porque no decorrer da modernidade, desculpem, a percepção passou a privilegiar o imagético e colocar de lado o ambiente sonoro. Então, qual é a provocação que o Schaeffer nos apresenta a partir desse conceito, né? Ele primeiro nos chama atenção para a nossa dificuldade de descrever essa paisagem sonora. E ele, inclusive, propõe vários exercícios que despertam a nossa sensibilidade para o som. Por exemplo, um dos exercícios de Schaeffer é o diário de som. Tente anotar por 24 horas todos os sons que você consegue perceber ao seu redor. E esse exercício é um exercício que eu faço em sala de aula, logicamente, numa redução absurda, né, de tempo, né, mas eu peço para os meus estudantes de uma das disciplinas relacionadas ao jornalismo sonoro, para que eles fiquem em silêncio por 5 minutos e anotem todos os sons que eles ouvirem. Geralmente no campus da PUC mesmo, ou eu estou no Labcom, né, que é o nosso laboratório de comunicação, eventualmente no campus mesmo, né, em algum dos nossos blocos, e talvez sejam os 5 minutos mais torturantes da vida dos nossos estudantes, e confesso que as primeiras vezes que eu fiz esse exercício também não foi fácil concluí-lo, né? Alguns estudantes, inclusive, dizem que se sentem perturbados, né? Tamanha a dificuldade que eles têm de observar o som. Mas a grande revelação dessa brincadeira ou desse exercício é que os estudantes começam a perceber sons que eles nunca tinham percebido. Eles começam a se ver num universo do qual eles não sabiam que faziam parte. Eles começam a ouvir o som do ar-condicionado, eles ouvem carros e caminhões à distância, o avião que, por mais que a gente possa estar numa rota, a gente deixa de ouvir, né? A gente ouve a respiração, alguns são mais sensíveis, conseguem ouvir sons mais distantes do que os outros, vira sempre uma brincadeira, porque alguns até não acreditam, né? Mas é um exercício bastante interessante, porque ele desperta o nosso ouvido, eu ia dizer nosso olhar, né? Mas o nosso ouvido para esses estímulos sonoros que são tão relegados na nossa sociedade. O que Schaeffer vai dizer é que na nossa modernidade, principalmente depois da Revolução Industrial, a nossa sociedade passou a cultuar o ruído, né? E que esse culto ao ruído está destruindo o universo sonoro. Ele está falando de poluição sonora, ele que é um estudioso dessa área e foi também criador de alguns projetos. Ele viveu nos Estados Unidos também, depois do Canadá, nasceu no Canadá, foi para os Estados Unidos, passou pela Europa, depois voltou ao Canadá, onde ele criou um importante projeto que era um grupo de estudos dedicado à ecologia acústica, que tinha esse objetivo de chamar a atenção da sociedade para o som ambiente, a preservação do som ambiente, para o combate, né, de certa maneira, à poluição sonora. Mas aí vocês devem me perguntar, puxa, você está fazendo toda essa relação teórica, essa preparação, por quê? Né? E como eu já disse, eu acredito muito que ao sensibilizar os nossos ouvidos, né, ao nos sensibilizarmos para ouvir, a gente é capaz também de ter mais sensibilidade para produzir linguagem sonora, levando em consideração essas características e esse universo. Bom, eu trouxe para vocês, e agora gostaria de compartilhar, um
material que talvez vocês já conheçam. Vocês já devem ter ouvido, alguns de vocês podem ter ouvido falar no Praia dos Ossos, que é um podcast produzido pela Rádio Novelo. Ele é um podcast que reconstitui a história da morte de Ângela Diniz. Então, é um caso criminal, né, emblemático. Se vocês falarem em true crime com os estudantes, vocês vão perceber o quanto eles gostam dessas histórias reais, né, que são reconstituídas e que tem um quê de dramaticidade também. E eu gosto de mostrar um trechinho do Praia dos Ossos, só para a gente perceber qual que é a importância da ambientação sonora na produção de um podcast. Então, o que eu queria é que vocês ouvissem alguns segundos dessa introdução do podcast comigo. Eu vou mostrar para vocês, recomendo que depois vocês ouçam em qualidade melhor, né? Vou deixar o link compartilhado também. Vocês podem ouvir com fones de ouvido, a experiência vai ser muito melhor. Mas eu gostaria que vocês até anotassem, se possível, o que vocês ouvem, para onde que essa abertura do podcast te leva. Então, se puder, vai fazendo algumas anotações. E eu vou compartilhar com vocês, então, um trechinho desse início, desse episódio 1 do Crime da Praia dos Ossos. Olha que vai ser aquela lá, hein? Será? Ou essa aqui? Não, essa da direita não. Essa aqui não? Essa aí eu não sei. Essa gravação foi feita em junho de 2019. Naquele mês, eu fui para Búzios com a Flora Thompson DeVoe, pesquisadora desse podcast. Não tinha 2 andares. Não, mas isso dá para construir. Mas dá para fazer, né? Era a primeira vez da Flora lá e a minha primeira vez depois de muitos anos. Mas... Bom, não quero cansar vocês, né? Até convido vocês para ouvirem o podcast todo. Não é propaganda, né? Mas é um podcast do qual eu gosto muito. E eu imagino que vocês tenham observado algumas características dessa ambientação, que é a ambientação da praia, né? Da praia de Búzios, para onde as duas produtoras, né? Uma jornalista e uma publicitária, para onde elas voltam, né? Para tentar iniciar essa reconstituição desse crime que aconteceu lá. E aí vocês devem ter observado como que essa ambientação é feita só por áudio, né? Vejam que a gente não tem o auxílio aqui nesse podcast de qualquer imagem. Até existem alguns trailers que foram feitos para divulgação desse podcast, mas eles são apenas ilustrativos do que o podcast vai ouvir, vai trazer. Então, elas usam o quê? A gente consegue ouvir os passos na areia, a gente ouve o barulho do mar, a gente ouve também o barulho dos pássaros e a conversa delas. Tudo isso é feito de uma maneira muito planejada, né? E isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante quando falar sobre captação também de áudio, né? Isso não acontece acidentalmente. Eu tenho uma ideia depois que eu estou fazendo meu podcast de usar um som ambiente. Não, a gente acaba usando esse som ambiente, captando e programando a captação desse ambiente. Eu gosto de falar para vocês de alguns nomes de elementos sonoros que são alguns elementos e são termos também que podem ser importantes para a produção sonora, principalmente se vocês tiverem que interagir com técnicos. Eu sei que isso não é novidade para muitos dos meus colegas, né? Vocês devem conhecer boa parte desses termos, mas eu gostaria de mencioná-los para colocar todo mundo na mesma página, né? Ambientação sonora, né? Como que ela é feita? A partir de sons que são captados ou efeitos sonoros, às vezes até uma música, né? Que é uma trilha sonora, pode ser usada para dar esse clima que a gente quer construir e que nos leva para lugares específicos a partir
do nosso ouvir. Trilha sonora, acho que todo mundo conhece, mas é a música que a gente usa de fundo ou para abertura do nosso podcast. Trilha sonora, ela pode estar, vai um outro termo, em BG, né, que é o background, que é ser colocado em volume mais baixo de fundo de uma locução, por exemplo. Vinheta, a vinheta é construída a partir de música mais voz. Então, eu geralmente uso isso para dar identidade sonora para o meu podcast, criando aí uma vinheta de abertura, uma vinheta para uma transição entre quadros, uma vinheta de encerramento, por exemplo. E também menciono sonora, que é, desculpem, um trecho retirado de uma fala. Ou seja, quando eu tenho uma gravação mais longa de uma entrevista, por exemplo, eu vou extrair alguns trechos e colocar lá no meu podcast. Normalmente a gente trabalha modelos mais conversacionais, né, em que a gente expõe a entrevista toda. Mas se houver necessidade, vocês já sabem que a extração desses pequenos trechos vai ser chamada de sonoras. A gente também tem o off, né? O off é a locução que é gravada normalmente posteriormente, né, quando não é esse modelo mais conversacional, e que é a locução de quem apresenta esse podcast. Bom, aí nós vamos para características do texto sonoro. Isso é um resumo do resumo, mas que serve para a gente pensar que aquele texto produzido para o podcast é um texto para ser falado e também ouvido. Portanto, ele precisa seguir algumas características que facilitem tanto a locução quanto a compreensão. E compreender algo que se fala, né, compreender algo que a gente ouve, exige um esforço um pouco maior do que compreender aquilo que a gente lê. Não é à toa que a gente, né, às vezes os pais e mães dizem, eu falei, né? Eu falei e você não ouviu, você não prestou atenção, né? Se concentrar num produto sonoro muitas vezes é muito difícil. E o que pode facilitar esse caminho para a compreensão e também facilitar a vida de quem lê esse texto, de quem faz a locução desse texto? Primeiro, transformar frases muito longas em frases mais curtas. Frases de médias a curtas, evitar aquelas orações explicativas que acontecem no meio de uma frase, né? Então, enfim, colocar um aposto ali. A Lenise, que por muitos anos trabalhou em veículos de comunicação e começou a ingressar na vida acadêmica aos 40 anos, né, tudo isso tem essa oração explicativa aí, entre vírgulas, professora das disciplinas relacionadas ao jornalismo sonoro e também outras do universo multicom. Puxa, eu já esqueci quem é ela, né? E essa oração explicativa do que ela fez ou deixou de fazer antes, que pouco me interessa. Ou, se for importante, eu vou dividir isso em duas partes. Eu vou primeiro explicar a parte mais importante, depois eu vou fazer um complemento numa segunda frase. Isso é uma ajuda e uma técnica que a gente usa muito na linguagem sonora e principalmente no jornalismo sonoro, né? Frases em ordem direta, sujeito, verbo, predicado, evitar a voz passiva, é uma outra possibilidade. Um texto que precisa ser muito descritivo, né? Então, texto sonoro é um texto descritivo. Lembrem-se, a gente não tem a ajuda da imagem. E muitas vezes, quando a gente produz os chamados videocasts, a gente esquece que esses materiais, além de serem divulgados, distribuídos por vídeo, eles também são distribuídos por apenas áudio. E se a gente tem uma relação ali muito grande, deixa eu mudar um pouquinho a tela para facilitar a visualização de vocês, se a gente tem uma referência, né? A gente faz referências audiovisuais o tempo todo para imagens, diz, olha como ela está vestida, como está bonita, e não descreve essa cena,
aquele que ouve pode ser prejudicado, porque não está acompanhando aquele videocast em vídeo, mas apenas em áudio. Numerais, a gente geralmente escreve por extenso. Por quê? Para facilitar a concordância, né? Aí os professores de língua portuguesa, gramática, me desculpem se eu estiver falando uma barbaridade, mas eu acho que a gente tem que flexionar, é isso? Ou não é isso? Né? Mas concordar o numeral com o sujeito da oração. Então, se eu for falar em 2 meninas, né, eu vou usar o numeral no feminino, e eu posso dizer 2 elefantes, e aí a gente vai precisar escrever isso por extenso, porque nem sempre quem escreve o texto é quem lê, e aí isso facilita, né, e evita um tropeço ali. Eu falo 2 meninas, não era meninas, então era 2 meninas, né? Eu escrevo por extenso para facilitar. Prestigiar, garantir a nitidez e a simplicidade. Outra dica, horário, falar o mais coloquial possível. Então, preferir 2 da tarde a 14 horas, preferir às 7 da noite, em vez de dizer 19 horas. Acaba sendo mais formal e mais difícil de compreender, porque a pessoa ouve 7, não necessariamente, ou ouve 19, não entendeu exatamente se era 9, e ficou na dúvida. Então, falar 2 da tarde, 7 da noite pode ajudar. E evitar siglas, né, que, a menos que elas sejam muito conhecidas. No meio universitário, a gente tem muita sigla e a gente acaba, às vezes, automaticamente usando todas elas como se fossem de conhecimento público. E nem sempre elas são. Então, considere a possibilidade do seu ouvinte não conhecer aquela sigla, não conhecer alguma palavra, e facilite a vida dele. Bom, como depois de executado, depois de feito um texto, como que a gente pode evitar cometer alguns erros e como a gente pode testar esse texto, né? Lendo em voz alta. Eu sei que às vezes dá uma certa até vergonha, né? Depois a gente vai perdendo vergonha também, mas ler esse texto em voz alta nos ajuda a identificar possíveis falhas, ajuda a identificar a pronúncia difícil de algumas palavras, ajuda a evitar cacofonia e até rimas acidentais que às vezes a gente costuma produzir e que não são muito agradáveis aos ouvintes, aos ouvidos, ou podem dispersar a compreensão daquela informação. Bom, gente, por último, o tempo passa muito rápido, eu quero sugerir a vocês um exercício, tá? Não vale nota, tá? Antes que vocês perguntem, mas eu vou colocar aqui na tela uma sugestão de um exercício que eu costumo fazer também com os meus estudantes. Levando em consideração essas dicas e pensando um pouquinho mais no seu texto, como um texto para ser lido e para ser ouvido, eu gostaria de pedir que vocês, se tiverem tempo, disponibilidade e vontade, escolham um texto que seja produzido para um veículo impresso. Então, tem que ser para o impresso mesmo, não para o portal, porque a linguagem de portal já até é mais facilitada, mais assemelhada à dos veículos eletrônicos. Mas um texto de uma revista Piauí, uma revista Veja, um jornal impresso, eu sei que isso é raridade, mas alguns de nós ainda assinamos, uma Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, pegar um texto como esse, né, 2 parágrafos, e tentar convertê-lo, adaptá-lo para uma linguagem sonora. Ou seja, se tiver frase muito longa, encurtar a frase, se os números não estiverem escritos por extenso, escrevê-los por extenso, usar essas dicas anteriores que eu dei e tentar reproduzir esse texto, fazendo com que ele fique mais próximo da linguagem sonora. Eu espero que vocês aproveitem, que tenham aproveitado essas dicas, né? Esse é um curso de dicas, basicamente, e que vocês possam aplicá-lo, né? Aplicar essas dicas no seu dia a dia, produzindo muitos podcasts, que é o que eu espero que aconteça. Se puder ter ajudado vocês pelo menos um pouquinho já nesse primeiro encontro, eu vou ficar muito feliz. Fiquem à vontade para me procurar, mandem mensagem por e-mail, podem mandar mensagem por WhatsApp. Se quiserem compartilhar aí o seu exercício, a gente pode conversar. Então, muito obrigada e a gente se encontra daqui a pouco em mais uma conversa sobre a produção de podcasts.